Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Ana, hoje uma semana em que temos coisas novas no estúdio. Desde logo a nossa convidada, mas já lá vamos. Boa noite. Boa noite. Mas temos aqui uma coisa de acrílico, o que nos permite hoje estar sem máscara. É uma experiência nova. É uma experiência, vamos ver se resulta. Se não resultar para a semana, voltamos a pôr a máscara. Voltamos ao perfil da Saltabancos, talvez com óculos de sol, porque está a chegar o verão também. Mas hoje vamos ver se funciona, portanto não é nada contra a nossa convidada. Margarida, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Acho que é mais confortável para ela, não é nada contra ela, não é a favor dela. Sim, mas de facto parece aqui uma distância, mas não. Pronto, são as coisas do novo normal, dizem eles. Hoje vamos falar com a Margarida e vamos falar sobre o livro que ela editou já há 2 anos, um pedacinho de mim. No fim do programa vamos perceber que foi bem mais do que um pedacinho, foi provavelmente um pedação, mas isso é o programa que temos hoje, Ana. Voltamos já. Margarida Ferreira Pinto viu a sua vida mudar durante a sua adolescência e decidiu partilhar com o mundo tudo o que esta mudança significava para si através do livro Um Pedacinho de Mim. É hoje psicóloga clínica com uma tese de mestrado em que aborda a forma como os filhos lidam com a doença oncológica da mãe. Bem-vinda, Margarida. Obrigada, é um gosto Ana. ter-te cá. Um Pedacinho de Mim conta vários momentos teus, depois do conhecimento da doença da tua mãe. Como e quando é que tu te percebestes, sentiste necessidade de escrever e percebestes que escrevias bem? Bem, é uma pergunta um bocadinho difícil, porque eu sempre escrevi. A minha vida toda sempre escrevi, tive vários diários e escrevia muito para mim. Pronto, e quando a minha mãe descobriu que estava com cancro, eu comecei a escrever mais uma vez para mim, relacionado com o tema, obviamente, era aí que eu desabafava um bocadinho, porque na altura eu fiquei assim um bocadinho afastada, fiquei ali sem saber como reagir no início, e entretanto a minha mãe foi diagnosticada em 2015, ela foi operada, teve ali uma fase ainda boa, digamos assim, ela viveu ali naqueles 2 anos uma vida que se calhar não tinha vivido até então, e quando chegou a recidiva, quando a minha mãe foi internada no IPO, foi numa conversa com ela em que ela me disse, olha, se calhar podias passar isto, sei lá, olha, passar isto para alguém, escreves tão bem, gosto tanto daquilo que escreves. E surgiu a ideia do blog ainda em formato de rede social. Pronto, iniciei em 2018, ainda sem mostrar a minha identidade, ainda muito camuflado. Entretanto, as pessoas começaram a perceber-se que a história era minha, não é? Porque as pessoas conheciam-me e sabiam que aquela história também era minha. E pronto, cheguei a um ponto em que fazia sentido eu dar a cara por aquilo, porque realmente era a minha vida que estava ali. E foram chegando muitas mensagens que me recordavam disso mesmo, de escreves tão bem, passas tanto cá para fora, não é? Há tanta emoção naquilo que escreves. E eu comecei a pensar, isto se calhar tem mais pano para mangas. E na altura o meu pai e os meus avós não têm redes sociais e o meu pai ficava sempre muito chateado comigo, nunca consigo ler nada do que tu escreves. E eu às vezes dava-lhe o meu telemóvel ou o meu tablet, olha pai, podes ler. Só que ele ficava muito cansado, os meus avós a mesma coisa. Então surgiu assim a ideia de festejar o primeiro ano do blog, que para mim também tinha sido uma conquista, partilhar aquilo que eu própria tinha vivido. O partilhar isso com o mundo foi uma decisão que não foi assim tomada de cabeça quente, foi assim muito ponderado
E pronto, entretanto uni-me à Gavinha, que é também uma empresa da Régua, também é nosso conterrâneo. Falei com o Tiago e aceitou de livre vontade a minha ideia. Eu não queria levar isto para uma editora porque queria uma coisa rápida e na altura ainda estava na faculdade, então não queria prejudicar o meu percurso. E entretanto, fiz assim alguns quantos, anunciei, as pessoas aderiram imenso e entretanto fui convidada para o apresentar na Feira do Livro da Régua e desde aí, pronto, fiz mais uma edição do livro. E neste momento não tenho nenhum para venda, mas quem sabe com este programa, não é? Se calhar até posso... Pois, essa era uma das perguntas que nós íamos colocar, onde é que podíamos ainda, quem quisesse adquirir, mas acho que vai ter que ficar à espera pelo menos um bocadinho. Sim, mas também se quiserem adquirir, podem sempre enviar-me mensagem pelas redes sociais e fica o interesse também para eu ter uma noção da quantidade que devo fazer, pronto, lá está. Como é também uma proximidade que também mantenho com a empresa, também é uma coisa muito fácil e muito prática de agilizar. Nós não referimos no início, mas a Margarida tem 23 anos e é de Loureiro, peso da Régua. Não se diz a idade das senhoras. Oh. Ainda bem que foste tu e não fui eu. Porque até me cortaste o raciocínio. É de Loureiro, na Régua. Pronto, e era isso que eu ia acrescentar, só mais nada. Muito bem. Pronto, e o Facebook ou as redes sociais onde a Margarida está, isto é mesmo assim, com 3 Is? Neste momento eu tive que alterar porque então... tive um pequeno problema, porque entretanto as minhas redes sociais começaram a ganhar muito público e como tudo as redes sociais, né, começaram a fazer perfis falsos com o meu nome, pronto, tentar burlar as pessoas. Entretanto tive que fazer aí uma marca com um nome mais coeso para não haver problemas. E já tentei a verificação no Facebook, só que entretanto ainda não consegui. Então vai mudar, mas entretanto é só procurar por um agora é só, exatamente, agora no Facebook o link é www.facebook.com/pedacinhomim e no Instagram é pedacinhomim_. Sim, mas encontra-se... Acrescentar que a Margarida tem no seu blog, no Facebook, mais de 150 mil seguidores. Bom, isso é o dobro da rádio. E 21 mil no Instagram. Isso é verdade. Bué mesmo. Bué. Margarida, porquê é que sentiu necessidade de contar ao mundo a sua experiência? Às vezes as pessoas, perante estas situações, acabam por se fechar um bocadinho. E a Margarida, de certa forma, se calhar fez isso só inicialmente não querer dizer que era a Margarida que estava por trás daquelas palavras. Mas porquê é que a certa altura sentiu necessidade de fazer isto assim? É assim, por 2 motivos. Primeiro porque nós quando fomos metidos nesta bolha, eu e a minha família, não tivemos apoio nenhum a nível psicológico. Toda a equipa era incrível e era impecável, mas pronto, infelizmente não havia aquele cuidado de ter um bocadinho de noção do peso que isto pode acarretar para a vida das pessoas, não é? Porque assim, dar uma notícia é uma coisa, outra coisa é entender como é que a pessoa entende aquilo. E a minha mãe foi diagnosticada logo no início do meu primeiro ano de faculdade, ou seja, eu era caloira, e eu fui das últimas pessoas a saber da minha família. Logo aí instaurou-se a revolta, não é? Porque eu só soube depois da minha latada. Hoje percebo que foi um gesto de amor, obviamente. Naquela altura fiquei... Ui, horrível, foi muito mau. Fiquei muito chateada porque não confiavam em mim. Pronto, entretanto cheguei à conclusão de que não fazia sentido aquela revolta. Mas o passar para aí veio muito também de mãos dadas com o meu curso. Não é? Porque isso para mim é uma terapia. Partilhar com o mundo para mim é uma terapia, escrever para os outros é uma terapia, porque eu nesse livro e nas minhas redes sociais consigo pôr em frases, em textos, aquilo que eu se calhar não consigo partilhar com pessoas que até são da minha confiança, não é? Eu se calhar não consigo ter uma conversa, por exemplo, seguida com o meu pai, com o meu namorado, com os meus amigos, o que seja, dizer, olha, sinto-me mal por isto, ou estou triste por isto. Não, eu tentava escrever e depois o feedback das pessoas, não é? Que foi aqui o motor, sem dúvida, disto continuar, não é? Porque eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que estavam a passar pela mesma situação e que até então não tinham arranjado uma definição, como as pessoas me diziam. Eu não conseguia expressar melhor a forma como eu me sinto. É isto, não é? É o vazio, é um baque que ninguém devia passar, não é? E lá está, acima de tudo, porque era uma terapia, era a minha forma de eu gerir as minhas emoções, as minhas experiências, tentar conciliar tudo aquilo que eu vivi durante todo esse período, que acabou por ser todo o período em que estive na faculdade, não é?
A tua mãe foi diagnosticada com um pseudomixoma peritoneal, que é um cancro raro. Fostes para o Dr. Google? É assim, tentei ir, foi assim a primeira vez. A minha mãe foi mais vezes que eu e na altura foi muito complicado. A minha mãe sempre foi muito... Ela gostava muito de se informar acerca de tudo e então quando soube assim desse baque, ela até costumava muito brincar com a situação, não é? Olha, até a mim tinha que ser logo uma coisa rara, não é? Quer dizer, costumávamos brincar até com a situação, desconstruir isto também, lá está, muito pela dinâmica familiar que estou habituada, não é? Sempre fomos muito, muito claros e muito unidos, sem dúvida. Os três somos melhores amigos, sem dúvida alguma. E caí um bocadinho no erro às vezes do Dr. Google e comecei a pesquisar e tratamentos, reações e tudo mais, não é? Porque a gente quando chega... Primeiro, nós nunca pomos essa hipótese na nossa equação, não é? Nós tentamos equacionar o nosso futuro, mas nunca na vida pensávamos que, sei lá, fosse assim uma coisa tão grave. E no início tentamos manter ali aquela esperança e lá está, a esperança ali foi um motor muito importante para nós termos uma vida feliz, independentemente daquilo que tinha acontecido, só nos tornou mais fortes, sem dúvida nenhuma. E naqueles 2 anos seguintes, mais ou menos, a minha mãe foi diagnosticada em 2015, foi operada, fez a recuperação, tudo conforme estava expectável, tudo em condições. E, entretanto, a minha mãe deixou de trabalhar, não é? Porque a minha mãe era secretária de uma empresa de construção civil, ou seja, a própria operação não a deixava estar sentada durante muito tempo. E ela aproveitou a vida conforme podia, fez imensas ações de angariação de fundos, dedicou-se à aldeia, fez imensas coisas e pronto, ficaram alguns sonhos por realizar, como qualquer um de nós, não é? Nós até se morrermos aos 100 anos fica sempre alguma coisa por fazer, não é? E sim, é isso. Isto mudou muito, mudou aquilo que tu és. Sem dúvida. Mudou tudo. Tudo. Eu já não te vi há muito tempo, já não estava contigo há muito tempo, mas eu conheci a Margarida pequenina. É verdade. Começa a ser um hábito nos nossos convidados. Foi para isso de propósito. É que a Margarida tocou guitarra comigo. Muito bem. Estás a ver? É verdade, sim. Não, mas isso notava-se. E tu descreves isso no livro. Eras uma... Foste sempre muito mimada, eras filha única, sim, não é? Sim, extremamente. E os teus avós sempre ali, sim, tu, não é? Sempre na background. E estás muito, muito mudada, muda tudo. Muda tudo, completamente. É assim, primeiro porque eu tive essa fase de mimada no início e percebi que isso só me trazia, não que fosse dificuldades, mas acabava por não me deixar gerir as minhas emoções conforme elas fossem surgindo. Porque ali deixei de ser eu o centro das atenções. Ali o centro das atenções era a minha mãe. Aliás, era a nossa família, não é? Tinha aberto o leque da importância, não é, que tínhamos que dar às coisas. E eu comecei a perceber que eu ficava, por exemplo, chateada com coisas mínimas. Eu sempre fui muito mimada, assim, não em termos materiais, muito mais em termos emocionais. Sim. E às vezes chegava ao ponto de ficar chateada. Por exemplo, eu fiquei muito chateada quando os meus pais não me contaram logo no início, não é? Da novidade, que não é novidade nenhuma, não é? É simplesmente... Da notícia. Exatamente, não é? Eu hoje penso, não é? Como é que eu, no lado deles, faria, não é? Eu acho que faria da mesma forma, ou se calhar até pior, não é? Isso aí nós nunca vamos ter uma resposta. Mas sim, eu comecei a perceber que não valia a pena nós estarmos a perder tempo com mesquinhices, coisas que não valiam nada, quando o que ficava era aquilo que nós fazíamos e aquilo que nós perpetuávamos com as pessoas, as memórias que ficam, não é? E eu digo isso muitas vezes. Eu hoje sou uma pessoa muito mais altruísta, sem dúvida. Eu era um bocado, para além de mimada, extremamente mimada, eu era muito egocêntrica, talvez. Era tudo, tinha que girar à minha volta, em casa. Se não me perguntassem como é que tinha corrido o dia na escola, alguma coisa não estava ali a funcionar, não era normal. Eu tinha que ser ali, eu chegava, já sabia, não é? Como é que correu o dia? Correu bem? Olha, tiveste algum problema? Pronto, tudo normal, não é? E até que cheguei ali a um ponto em que percebi que as minhas emoções e aquilo que eu estava a sentir não era prioridade. E daí também surgem outras coisas, não é? Surge a compreensão do outro, não é? Que eu tinha muita coisa, era um bocado rancorosa, ficava assim, fizeste mal, então vais ver daqui para a frente, não te vais a ver comigo. Eu comecei a olhar a vida um bocadinho como
um percurso em que nós temos que aprender a fazer de tudo um pouco, a perdoar, a compreender e depois também a passar isto um bocadinho para a minha prática profissional futura, não é? Porque eu depois comecei a pensar, bem, se eu não conseguir ouvir o outro, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E sim, sem dúvida, eu considero que isto tenha sido assim um sinal de alerta, assim, para eu, está na altura. A Margarida diz alguns no livro que teve que crescer muito depressa e que teve que passar por um processo que normalmente demora muitos anos, acho que parte desse processo foi o que acabou de escrever. Como é que se lida com esta necessidade de um dia para o outro termos que ser aquilo que ainda não estamos prontos para ser? É assim, honestamente não se lida, vai-se lidando, não é? Porque lá está, como em tudo na vida é um processo e eu aprendi, lá está, a estabelecer prioridades. Eu cheguei, quando a minha mãe foi internada no IPO, eu estava no meu 3º ano de faculdade, estava a terminar a licenciatura, estava naquela fase de vida académica, não é? Como qualquer estudante. Eu cheguei a pedir a colegas meus para assinarem por mim nas aulas práticas, faltei a muitas aulas teóricas. Eu faltava para estar com a minha mãe, não é? Eu estudava ao pé da minha mãe, eu fazia tudo ao pé dela porque, assim, para mim aquilo era uma prioridade e se fosse no primeiro ano, se calhar eu teria-me afastado e não era isso que eu queria, nem acho que era isso que ela merecia. E o tornar-me mulher... Neste contexto foi extremamente desafiante, mas por outro lado também foi extremamente gratificante, não é? Porque hoje, com 23 anos, tenho uma mentalidade que muita gente da minha idade não consegue ter, também dependendo da minha experiência, não é? Eu fui obrigada a viver coisas que ninguém merece viver, com 20, com 30, com 50, é isso mesmo. E obviamente que aqui o crescimento não foi só exponencial, não é? Houveram aqui muitas quedas, sempre com uma família e um núcleo de amigos e de pessoas completamente essenciais para este processo, sem dúvida alguma. Sem eles não seria metade daquilo que sou hoje, mas também muito pela força que a minha mãe sempre me passou, não é? Esta parte de, olha mãe, não vou estudar para este exame porque quero estar aqui contigo. Não, ai ti que faças isso. Não, tens que ir. E era muito nesse sentido, o tornar-me mulher. Cheguei ao ponto de pensar em desistir, obviamente, não é? Cheguei a ter conversas com o meu pai depois da minha mãe falecer, de desistir da faculdade, não é? Por exemplo, obviamente que veio a conversa para cima da mesa, até que percebi que esse sonho não era só meu, era dos 3. E não havia nada que eu pudesse fazer que pudesse honrar mais a minha mãe do que terminar o curso. E com muito esforço, sem dúvida que sim. Lá está, com muitas quedas, muitos altos e baixos, não é? A saudade ali ainda hoje permanece muito melhor gerida e muito mais trabalhada, claro, mas ali naqueles inícios foi muito difícil, sem dúvida que sim. A diferença é tanta que tu falas e parece que sentimos, não sentes? Parece que sentes... Eu não conhecia a Margarida antes. Sim, mas agora... Podes fazer o antes e o depois. Não, mas eu estou a dizer agora, sente-se uma paz, uma tranquilidade, é tão bom ver isso resolvido dessa forma, não é? Com a relação que tu tinhas com a tua mãe, sim, que sei que era muito próxima, sim, com o teu pai também, não é? Mas acredito que, embora tu digas que volta e meia andava já a porra e à massa, mas sempre uma relação muito próxima, de muita proximidade. Aliás, era isso que também nos tornava tão próximas, porque também éramos muito parecidas. Sim. Sem dúvida. Eu tenho muito do meu pai a parte do divertida, do faladora, do é para ir, vamos, é muito do meu pai, mas a da minha mãe tem a parte da organização, da cabeça no lugar, de isto é assim, da sinceridade, que muita gente nem sempre entende como deve entender, não é? A frontalidade que... Lá está, eu primeiro também era muito assim, não é? Por exemplo, era frontal com uma pessoa. Olha, Margarida foi assim, ou foi assado. Hoje em dia simplesmente isso não me interessa, porque é isso que eu sou, e as pessoas ficam por aquilo que eu sou, por aquilo que acham que devem gostar em mim ou não é? E sim, lá está, a relação que eu sempre estabeleci com a minha mãe e com o meu pai foi sempre fundamental para tudo o que eu fiz na minha vida, não só para passar isto, essencialmente, não é? Porque foi a experiência mais difícil que eu tive até hoje, sem dúvida alguma. E acho que dificilmente passarei por alguma tão difícil como esta. Eu acho que o que se define bem é que tu conseguiste transformar a revolta, porque eu vi-te revoltada ainda, revolta nesta tranquilidade e nesta paz, e isso é muito bom mesmo de passares para os outros. Se calhar
é por isso que ao escreveres isto tens noção que ajudaste muita gente e que Sim. há muita gente que se calhar se inspirou também em ti. Sim, e esse era um dos meus objetivos, não é? Quando o blog começou a ser uma coisa mais séria na minha vida, eu levava isto um bocado na desportiva, não percebia nada de redes sociais na altura, ainda hoje não percebo grande coisa. Não me percebo também. Mas mas não percebes que eu sinto com mais de 50 mil seguidores? Eu chegava a alturas em que publicava, sei lá, três publicações num dia e depois estava semanas sem publicar. E agora não é? Tendo em conta a dimensão que o blog adquiriu, não é? O blog tem uma publicação por dia, as publicações estão agendadas, não é? Há todo um trabalho no background que às vezes as pessoas nem têm noção, não é? Porque vem a dimensão da página e muitas vezes, por exemplo, quando eu fiz, suponho que seja alvo de caminho da nossa conversa, mas quando abri um negócio, digamos assim, associado ao blog, as pessoas às vezes mandam-me mensagem: olha, gostava que vocês me fizessem isto. E as pessoas às vezes não têm noção que o vocês sou eu sozinha. É a Margarida que tira fotografias, é a Margarida que é fornecedora, é a Margarida que embala, é a Margarida que envia. É tudo um trabalho muito meu e tenho muito orgulho nisso, sem dúvida alguma, e cheguei a um ponto de não me importar com isso, não é? Porque as pessoas chegam ao blog e não vão ver a história para trás, não é? Por isso é que eu de vez em quando vou fazendo assim um refresh assim nos seguidores: olhem, eu sou a Margarida, isto surgiu daqui e isto é a minha história, é isso, o meu livro é a minha história de vida até agora, não é? E esta mudança, não é, que foi obrigada a fazer, acaba muito por seguir essa linha, não é? Eu nunca... A minha mãe era muito como eu. Era assim muito fechada, muito reservada, muito dona de si mesma e era muito dona do seu canto, até que chegou, lá está, a vida deu-lhe assim um empurrão e fê-la perceber que realmente nós somos muito pouco aqui. E ela, naqueles 2 anos em que teve saúde, dentro das condições que podia, ela percebeu que ela ia ser relembrada por aquilo que ia fazer aqui. E eu vou levar sempre isso como exemplo para mim. Por isso, das duas uma, ou eu vivia a minha vida toda com esta revolta, ou eu transformava isto num processo de aprendizagem, que foi isto que foi para mim, não é? A única frase que eu me lembro que disse na apresentação do meu livro na Feira do Livro foi esta mesmo: é a vida cega, e das duas uma, nós seguimos com ela ou ela anda e nós ficamos parados. E eu não queria perder a minha vida. A vida segue para mim, segue para todas as pessoas que cruzaram o caminho da minha mãe. E seguimos certamente muito mais ricos porque temos partilhado a vida com ela. E agora, claro, entra aqui o curso outra vez, não é? Porque o curso ajudou-me muito a entender as coisas desta perspectiva, não é? Desta perspectiva mais positiva, integrar este processo de luto como, lá está, aqui um motor para a minha evolução enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto tudo. Mudou tudo, não é? Como a Ana estava a dizer há bocado, mudou completamente tudo, sem dúvida alguma, sim. E foi inclusivamente por isso que dedicou, provavelmente, eu sei que deixei perguntas para trás, mas já lá vamos. Não, segue. Que provavelmente dedicou o tema da sua tese, chamou-lhe um novo pedaço de mim, quase como uma segunda edição do livro, ou um follow-up do livro, a perspectiva dos filhos face ao cancro de mama das suas mães. Nesta tese, pronto, e esse foi, provavelmente terá sido a sua inspiração, nesta tese faz 20 entrevistas a pessoas que terão passado por uma situação semelhante à sua. O que é que encontrou nestas experiências? Sem personalizar, obviamente, porque as entrevistas são... Sim. Assim, primeiro o título, obviamente a relação é óbvia para quem me conhece e para quem segue o meu projeto, sem dúvida alguma. Foi ali um processo um bocadinho difícil no início, porque quando escolhi a minha orientadora, não era este o tema que ela queria trabalhar, e eu fiz ali um bocadinho de força, teimosa, isso aí também veio da mãe, e isso não mudou, isso continuou. E eu decidi que estava na altura de dar voz aos filhos, porque a evidência científica nesta área é muito focada para as mães, para a parentalidade, para o cônjuge, e não me fazia sentido nós filhos não termos voz na evidência científica, porque nós sofremos muito, principalmente quando temos uma relação de muita proximidade com a nossa mãe. E eu aqui encontrei um bocadinho o espelho daquilo que eu senti. Em dois polos opostos, digamos assim, pessoas que me relataram experiências de revolta o período inteiro e pessoas que entenderam isto como, ok, vamos lá, a vida segue, só temos que dar aqui a volta.
E eu tive estes 2 processos, não é? Tive só uma parte nas entrevistas, que eu também relato depois nos meus resultados, que é relativo aos tratamentos, porque a minha mãe não fez tratamento nem de radioterapia nem de quimioterapia, fez quimioterapia direta. Ou seja, o único processo pelo qual eu não passei, que os meus entrevistados relataram, era a queda do cabelo, não é? Pronto, eu não passei isso, felizmente, mas acho que a experiência é um bocadinho transversal, câncer é cancro. E quando é dos nossos, então, é uma dor muito grande, sem dúvida alguma. Mas também encontrei uma perspectiva um bocadinho diferente, se calhar até estratégias que eu na altura não utilizei, que hoje se calhar levo comigo na bagagem e fazem sentido, ou então, por outro lado, coisas que essas próprias pessoas, porque também são jovens adultos, não é? Já têm uma consciência um bocadinho diferente das coisas e a sua maturidade também já permite uma construção um bocadinho diferente daquilo que viveram. Tive pessoas que ainda estavam a viver esse processo e pessoas que já tinham passado esse processo em alguma fase das suas vidas e entendem, lá está, a vivência do cancro de mama como um motor para desenvolverem ali a sua resiliência, não é? E para serem pessoas muito, muito melhores, pessoas mais, lá está, mais focadas naquilo que interessa, que eu acho que nós humanos temos esse problema. Já lá vamos à resiliência, mas antes disso eu ia te perguntar uma coisa, é mais fácil ser empático, provavelmente, a fazeres este trabalho, sendo que tu já passaste por isto tudo e consegues perceber, ou seja, tens uma perspectiva completamente diferente do que ser eu, Luís. Sem dúvida. Felizmente contudo, nunca ela tem um disclaimer logo no princípio da tese a dizer isso mesmo. Exatamente. Que receia estar a ser moldada precisamente por ter passado por isso. Exatamente. Foi logo um dos pontos bem assentes que eu quis trabalhar com a minha orientadora. Aliás, ela logo no início percebeu que eu tinha aqui alguma relação emocional com o tema. Mesmo assim deu-me a possibilidade de trabalhar isto e enquanto investigadora científica acho que o objetivo foi cumprido, porque nenhum dos meus entrevistados, quando foi entrevistado, sabia da minha história pessoal, digamos assim, não é? Porque assim, dado o tema ser tão específico, acabou por ser amigos de amigos, conhecidos de amigos, pronto, acabou por ser ali uma bola de neve um bocadinho por conveniência, digamos assim. Mas ainda assim nenhum deles era próximo o suficiente de mim para saber, tirando um, mas consegui separar ali as águas e foi sem dúvida o processo mais difícil que eu tive na elaboração da minha tese. Isso e o conter as emoções enquanto estava a fazer a entrevista. Era o que eu te ia perguntar, porque não deve ser nada fácil. Não foi nada fácil, né? O manter ali... saber exatamente o que a pessoa te está a dizer. É isso. Só apetece dizer, eu sei o que isso é. Exatamente. Eu sei, não é? Eu também passei por isso. E o tentar, lá está, separar um bocadinho também me fez perceber que era se calhar essa a perspectiva que eu também tinha que ter enquanto profissional, não é? Separar um bocadinho aquilo que eu sou daquilo que eu estou a fazer enquanto profissional. E neste caso a tese foi também o fechar uma ferida. Eu precisava disto. Precisava disto para fechar coisas que eu ainda não tinha percebido, aquela sensação de eu sou a única que estou a passar por isto. Não sou. Tu no fundo fizeste um grupo de autoajuda sem te rebelares. É verdade. É. Um grupo de autoajuda sem rebelares que tu estavas na mesma situação que aquelas pessoas. Não foi um novo pedaço, foi talvez o último pedaço? Foi, talvez, sim. Sim, eu acredito que sim. Aliado à minha tese, eu fiz o estágio curricular no Hospital de São João, no Serviço de Oncologia, e esse também foi um fechar da ferida, foi ali um pontinho que precisava de ser dado. Eu precisava de estar no campo, precisava de estar com aquelas famílias, precisava de estar com aqueles filhos, essencialmente. Aliás, o meu primeiro contacto em treinamento foi com o filho. Sabe-se lá porquê. Teve de ser, não é? Pronto. Acho que ainda vai haver aí um pedacinho, espero eu, profissionalmente, um dia voltar a ir trabalhar para a oncologia, que é sem dúvida a área que me realiza, é onde eu sou feliz mesmo. Não que não seja feliz noutras áreas, não é? Porque psicologia é psicologia e eu sou fascinada pela temática em si, mas a oncologia diz-me muito, lá está. Porque nós, enquanto psicólogos, acima de psicólogos, somos pessoas. E isso também define muito aquilo que nós somos e a perspectiva que nós adotamos, não é? Com as diversas problemáticas que nos vão surgindo. Na tua tese de mestrado, tu usas 33 vezes o termo resiliência. E nós, ultimamente, temos ouvido resiliência todas as semanas. Exatamente. Esta é a principal característica necessária para ultrapassar uma situação de uma doença oncológica no seio familiar?
Eu acho que sim. Não só uma doença, mas qualquer desafio que nos vá surgindo. Porque, é assim, a resiliência, na minha tese, funciona como um construto teórico de suporte. A única teoria possível que eu consegui encontrar, tendo em conta as dificuldades que encontrei em ter evidência científica, e foi desde logo um ponto assente. Eu tinha que trabalhar esse tema, porque foi isso, como eu costumo dizer, foi isso que me salvou. Porque o saber pegar nas nossas coisas, na nossa bagagem, nas nossas experiências, nas nossas competências, e de repente pesa ali qualquer coisa a mais na balança, e como é que nós vamos reequilibrar isto outra vez? É assim um processo moroso que demora muito tempo, sem dúvida alguma, mas esta questão da resiliência é sem dúvida aqui o braço direito de qualquer superação de obstáculos, principalmente nesta situação, não é? Porque foi lá está, o saltar a barreira, não é? É o transformar as coisas, como há bocado ainda estavas a dizer, não é? A paz que vem substituir a revolta. E isso para mim é resiliência, é chegar e entender, ok, há isto, então bora. Margarida está hoje connosco a falar-nos de um pedacinho da vida dela, do livro também que editou, da experiência de vida dela, a partilhá-lo com toda a frontalidade que é invejável, dada a situação que se passou. E é precisamente com a Margarida que vamos continuar a falar já a seguir ao intervalo. Mas é com a frontalidade necessária. Volte connosco. Foi assinada na passada sexta-feira no Museu do Douro o protocolo de cooperação que cria um grupo de trabalho para o estudo da reativação da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva. A sessão contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e o Secretário de Estado das Infraestruturas, João Delgado, além de diversos autarcas da região e personalidades ligadas ao processo. A linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva foi encerrada em 1988 e já este ano a Assembleia da República considerou por unanimidade que a sua reabertura deverá ser uma realidade. São Martinho de Anta e Sabrosa receberam as primeiras edições de 2021 do Mercado Local de Produtos da Terra, uma iniciativa do município de Sabrosa que visa criar condições para a comercialização do que de melhor se faz e produz no concelho. Este mercado local funciona das 8h30 às 12h30 nos locais anunciados pelo município e tem acesso livre, devendo ser observadas as regras de higiene e segurança em vigor. O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro realiza a segunda edição da Corrida para a Vida, uma prova desportiva solidária a favor dos doentes oncológicos. Este ano o evento conta com Aurora Cunha e Marco Paulo como padrinhos. Diversas autarquias da região aderiram à iniciativa, incitando a população a praticar atividade física entre 16 e 30 de maio de 2021. As inscrições podem ser feitas em www.corridaparavida.pt. A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, esteve em Vila Real no passado dia 14 de maio, onde inaugurou o Espaço Cidadão da União de Freguesias de Monçós e Lamares, seguindo para uma visita à obra das futuras instalações da Loja do Cidadão de Vila Real, situada em pleno centro histórico e cuja inauguração está prevista para o final deste ano. Sempre no ar! Estamos de regresso ao Para Cá dos Montes. Hoje estamos a falar com a Margarida. A Margarida é autora do blog Um Pedacinho de Mim, que se transformou num livro, e tem mais coisas interessantes que nós ainda vamos falar. Estamos à conversa com ela e estamos a falar sobre a doença oncológica da mãe, que foi um pseudomixoma peritoneal, que a Margarida ainda nos vai explicar um bocadinho, que sabe mais disto que nós, o que é. Mas agora vamos voltar um bocadinho ainda à tua tese, que nós deixamos aqui uma pergunta importante. O que é que a sociedade, o que é que tu achas que a sociedade, como é que a sociedade pode contribuir para mitigar aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês passam, porque há muito, e acho que nós, se pensarmos bem, há muito coitadinho, e há pouca empatia nesta situação. E como é que se consegue encontrar um equilíbrio familiar nestas situações? É assim, sem dúvida, é assim, o cancro
também tendo em conta o passado histórico, não é, científico associado, há muitas coisas que fazem a sociedade entender o cancro como uma sentença de morte. Felizmente, hoje em dia a medicina já tem novos tratamentos e está muito mais avançada e felizmente temos muitos mais casos de sucesso, mas essa parte do coitadinho tem dois pratos, não é? Na mesma balança. As pessoas até podem ter esse juízo de valor e, olha, coitadinho, não sei o que dizer, vou ficar aqui no meu canto e não vou dizer nada, ou então simplesmente querem ajudar, mas também não sabem o que dizer. Exatamente. Porque, é assim, pelo menos na minha experiência pessoal, eu nunca tive problemas em falar sobre esta situação, mesmo quando ia à faculdade, estar com os meus amigos, eles sabiam perfeitamente que estavam à vontade para me perguntar o que é que se passava, como é que estava, tudo impecável, sempre foram o meu apoio. Mas por outro lado também tinha pessoas que se calhar até se afastaram um bocadinho mais de mim e que depois das coisas acontecerem até me vieram pedir desculpa, olha, não sabia o que dizer. E é muito isto, porque quando nós entendemos as coisas como, olha, já não há solução, o que é que eu vou dizer? Não é? E às vezes não basta dizerem nada, basta só estarem, não é? E dizerem, olha, estou aqui para o que precisares. Para mim bastava eu chegar a casa cansada e as minhas amigas ligarem-me, olha, queres ir tomar café? E eu dizer que não, e a seguir, passado 5 minutos, elas estavam na minha porta a tocar a campainha. Não, tu vais tomar café connosco. E aqueles 5 minutos para mim eram a minha normalidade, não é? Porque era onde eu não ouvia pipis das máquinas, era onde eu não ouvia cancro, era onde eu não via enfermeiros, nem médicos, nem pessoas de batas. Era onde eu devia estar, não é? Supostamente. E acho que a sociedade também tem que entender isto um bocadinho desta forma, não é? Porque, tendo em conta também o avanço da medicina, também estamos a ver que há cada vez mais nomes para as coisas. E hoje em dia há cancros que se calhar antigamente a gente não conseguia definir. E por outro lado as pessoas também têm que compreender que há solução. Pode haver solução, sim. E quem está à volta, tanto a pessoa como quem está à volta, nós precisamos de alguém que esteja ali, e nem que esteja só ali e dizer, olha, se precisares de falar, estou aqui. Margarida, quando é que percebeu que queria ser psicóloga? Ui, isso é uma pergunta difícil. Eu decidi que queria ser psicóloga no 12º ano. Uhum. Porque eu... Muito antes de tudo isto. Muito antes de tudo isto, sim, sem dúvida. Sabia mais ou menos, também, não é? Com 18 anos, 17 na altura, não sabia muito bem para o que ia. Eu só sabia que queria ir para a universidade. O resto depois logo se vê. Porque eu até o 11º queria ser farmacêutica ou jornalista ou assim uma coisa qualquer. Entretanto, tive psicologia no 12º e apaixonei-me completamente pela área. Foi assim o clique, olha, está na altura, é isto que tu queres. Pronto, entretanto tive ali uma crise ali com a minha mãe, lá está aquelas turras que há bocado falávamos. Mas psicologia não tem muito emprego, não. Pronto, olha, então vais meter outras duas como opção. Pronto, meti medicina dentária e ciências da nutrição, sabendo perfeitamente que não entrava, claro. Não tinha média, e eu, bem, ao menos ela assim fica descansada, para de me chatear, mas avisei-a logo, se eu entrar numa destas eu vou à segunda fase. Pronto, e na altura estava em casa da minha tia quando soube, e no primeiro ano andei ali meia perdida, porque o nosso curso é muito teórico, e eu não estava a perceber muito bem como é que aquilo se agilizava e como é que era na prática afinal. Entretanto, quando descobri que a minha mãe estava doente, percebi que era ali que eu tinha que estar. Lá está, alinhou-se ali uma data de fatores que me fizeram perceber que aquele era o meu caminho e eu tinha que o fazer. Eu já referi há pouco que Um Pedacinho de Mim é um livro que surgiu do blog que tu criastes. O que é que te dizem sobre o livro? É assim, olha, tenho pessoas que lá está, conhecem a minha história desde o início e mandam mensagem e dizem, Margarida, chorei do início ao fim. Tenho pessoas que me dizem que ainda hoje não o conseguiram ler. Tenho pessoas da minha família que em 3 dias. Ainda hoje não o conseguiu ler até ao fim. O meu avô já o leu 2 vezes, de uma ponta à outra. E depois vou tendo assim feedback, lá está, pessoas próximas que se calhar têm mais à vontade comigo e simplesmente mandam-me uma mensagem, Margarida, é isto, né? Que também estiveram ao meu lado e também sabem aquilo que eu passei. E pessoas que não me conhecem de lado nenhum chegaram até mim através das redes sociais e lá está, me dão um feedback tão bom que só me dá vontade de fazer outro. E vai fazer? Quem sabe um dia.
Para já não é um objetivo, também tendo em conta todas as circunstâncias da minha vida neste momento, mas sim, sem dúvida. Pelo menos a escrita fará sempre parte da minha vida. Por favor, não pares de escrever. É isso. Não, houve ali uma altura em que disse, meu Deus, o blog dá tanto trabalho, não vou conseguir conciliar com quando começar a trabalhar. Mas estou a falar em escrever a sério. É sim, é um objetivo a longo prazo. Aliás, um dos meus objetivos era tentar... Não é fácil conciliar, imagino que não deve ser fácil conciliar, mas... Eu queria conciliar a minha experiência com aquilo que eu consegui obter dos meus resultados científicos. Tentar fazer aqui uma ligação. Mas isso também vai com o tempo e sim, há assim, algumas coisas assim alinhavadas que nunca saem a público, não é? Também tem que se manter assim o fator surpresa, não é? Porque também não se pode lançar assim tudo de uma vez. Mas sim, sem dúvida, um dos meus objetivos é lançar mais que um, porque escrever faz parte de mim, sem dúvida. Espera aí. Espera. Tu falaste dos teus avós e eu lembrei-me de uma coisa que não faz parte do nosso alinhamento, mas já sabes. Os teus avós, tu vives com os teus avós maternos, sim. Desculpa. Como é que eles vivenciaram isto tudo, este processo e o processo de luto deles? Pronto, felizmente tu continuas a viver com eles e tens essa ligação e és psicóloga e escreveste um livro que eles até leem, mas como é que é para eles, não é? Porque eles perderam uma filha. Não é? Sim, perdeste a tua mãe, mas eles perderam uma filha. Sim, não são duas que se comparam, não é? Primeiro, logo aí, primeiro o ciclo da vida inverte-se. Isso é logo, não é? Como estavas a dizer, o perder uma filha não se compara com nada. E no início foi um processo muito difícil. A minha avó ficou sempre muito mais fechada sobre ela própria, mas também muito mais emotiva, e o meu avô foi sempre muito reservado também. Lá está a ligação com a minha mãe, ali o espelho é um bocadinho um do outro, mas deixa-me feliz que eles olhem para mim e vejam que eu sou um bocadinho dela, também sou um pedacinho dela, não é? Que ela deixou aqui e que ela educou. Eles também foram eles são os meus segundos pais, sem dúvida. Eu nunca fui para o infantário, fiquei sempre com os meus avós. Tudo o que eu aprendi foi com eles, do mais básico ao mais complexo, a lidar com problemas da vida e tudo mais. Mas viver com os meus avós nesta fase nem sempre foi um processo fácil, porque havia ali alturas em que eu tinha que segurar a família, não é? E havia alturas em que eu simplesmente não queria segurar a família, eu também precisava de cair. Pronto, até que depois conseguimos, com o tempo, estabelecer ali um equilíbrio. Ora caíam eles, ora caía eu, nunca caímos todos ao mesmo tempo, porque houve sempre ali um equilíbrio entre todos, e hoje, sem dúvida, que vamos perpetuando a memória da minha mãe conforme podemos e sabemos, e sem dúvida que eles para mim também são um amparo muito grande, não é? Porque lá está, viveram comigo desde sempre, desde que me lembro. E sentes-te agora como cuidadora, não sentes? Ainda não, porque os meus avós são completamente independentes, sim. Mas tenho muita preocupação com os meus avós, não é? Agora com esta situação do Covid, por exemplo, não é? Sou sempre eu que vou às compras, ou quando isto estava mais fechado, digamos assim, eu tinha muito ir à farmácia, essas coisas assim, muito preocupada, tento sempre dar o meu melhor enquanto neta, não é? E também para eles enquanto filha, não é? Porque eu também sou uma filha para eles e sei disso perfeitamente, não é? E eu reconhecer também tudo aquilo que eles fazem por mim, eu também ter assim um gesto de amor aqui e ali, que eles sabem que tudo o que faço, às vezes posso ser assim um bocado áspera. Margarida, a maior parte do livro descreve episódios, momentos, sentimentos, textos dedicados à sua mãe, textos dedicados também a outras pessoas. São essas as pessoas a quem dedica os textos. Talvez os anjos que a certa altura diz no livro que existem na sua vida. Sim, tenho muitos anjos, sou uma sortuda por isso, sem dúvida alguma. Eu quando a minha mãe ficou doente, aprendi a fazer uma seleção, que acabou por ser um bocadinho natural, não é? Lá está, por aquela conversa que tínhamos há bocado da sociedade, não é? Porque perdestes muita gente que tu achavas próximo. Eu não acho que perdi, eu acho que simplesmente abri os olhos e percebi que aquelas pessoas nunca estiveram comigo. Mas dessas perdestes bastantes. Perdi muitas. E levei muitas facadas e percebi que afinal, se calhar eu até era boa demais, e às vezes até me culpava um bocadinho por isso. Porquê que fizeste isto? Porquê que eras tão amiga desta pessoa e afinal quando tu precisas ela não está lá para ti?
até que percebi que aqueles que eu tinha eram poucos, mas eram bons. E são os melhores do mundo. Sem dúvida alguma, sou uma sortuda. E desculpa ter-te cortado o raciocínio. Nada. Sim, lá está, é a replicação daquela ideia de que nós estamos protegidos, não é? Nós temos a ideia dos anjos, não é? Que nos protegem, e eu tenho pessoas cá que são os meus anjos e que nunca me deixaram cair, nunca estive no fundo do poço, porque às vezes uma ajuda não era suficiente, mas uniam-se 5 ou 6 e puxavam-me para cima e lá voltava eu. Sempre lá está, com este background que sempre me ajudou muito, não é? Sem eles não sou nada. E não sei viver sozinha, sem dúvida. Tu tinhas uma relação de alguma proximidade com Deus? Tu fazias parte do grupo coral e por aí afora. Depois de tudo o que vivestes, como é que ficou esta relação? Fechou-se completamente. Nem sequer está complicado como no Facebook. Não há complicação, está terminada mesmo. Não digo que daqui a uns anos talvez eu possa resolver este conflito interior, que eu sei perfeitamente que é um conflito interior, lá está. O ser psicóloga de mim mesma também acaba por ter estas coisas, mas sim, sem dúvida. Eu sempre fui muito ligada à igreja também, porque sempre fui educada nisso, não é? E eu gostava bastante, participava nos grupos e andei na catequese e fiz parte de várias atividades que eles faziam, até que cheguei a um ponto em que tinha que me agarrar a alguma coisa. E eu nunca tinha pedido nada, não é? Porque, aliás, eu nunca tinha tido nenhuma perda, nunca ninguém da minha família tinha ficado doente, então eu nunca tinha pedido nada a Deus, nem a Jesus, nem ao que seja que houvesse. E naquela altura, no desespero, pedi saúde à minha mãe, não é? E a única coisa que nós pedíamos era que ela conseguisse ver o último sonho dela realizado, que era ver-me formada, que infelizmente não foi possível acontecer. E a partir daí surgiu... Eu tenho a certeza que ela viu. Essa revolta. Eu também acredito que sim. Acredito que sim. Essa revolta agora acaba por não ser uma revolta. Eu acredito sim que há alguma coisa superior a nós. Não sei o que é. Estamos em negociações, portanto. Estou assim. Acho que há qualquer coisa que de vez em quando nos dá assim uma luzinha, que nós precisamos para seguir o caminho e encontrarmos a luz ao fundo do túnel. Mas sim, quando eu precisei, lá está, não encontrei aquilo que eu esperava e então são as nossas expectativas, desacreditei. Não? É isso, sim. Agora, contudo, respeito todas as opiniões, também gosto que respeitem a minha e sim, lá está, na altura, por exemplo, com os meus avós tenho muito essa situação, não é? Os meus avós são católicos e a minha avó principalmente tem muito essa relação com Deus e, por exemplo, detesto quando ela me diz, ai, Deus vai te castigar. Não é? Só me apetece dizer ainda mais, não é? É um bocado esta balança e o tentar encontrar também. Foi difícil dizer à minha família, não quero mais ir para o coro, não vou mais à missa, não é? Porque assim eu não me sentia lá bem, então não vou lá fazer nada. Sim, para a quantidade às vezes que malta que lá vai. Enfim. A Margarida já esgotou todos os exemplares do seu livro, continua contudo a escrever no seu Facebook, que ganhou a dimensão que também já falamos aqui, e há ali mais qualquer coisa do que as partilhas que a Margarida ainda vai fazendo, mas há mais do que isso ali. Quer falar um bocadinho? Diz. Deixa-me... Fala. Tu descreves um blog cheio de amor, coragem, transformação e um pequeno negócio. É isso mesmo. É assim, o pequeno negócio surge de uma necessidade assim meio aventureira que eu sempre tive e de não saber estar aqui até no mesmo sítio. Então isto surgiu no confinamento, não é? Eu voltei da faculdade, tive que fazer terminar a minha tese aqui, apresentar a minha tese em casa, foi todo um processo ali de adaptação e eu precisava ali de um escape e o escrever não estava a ser suficiente. Entretanto eu quis começar a ganhar um bocadinho a minha independência porque não tinha outra forma de o fazer. Também não queria estar sempre a pedir sei lá, dinheiro ao meu pai, não queria estar sempre a ser dependente, eu queria ganhar a minha independência e pronto, surgiu a ideia assim, não sei de onde, surgiu assim, só porque sim, e lancei e as pessoas aderiram imenso. Surgiu ali por volta de outubro, se não me engano, setembro, outubro. No Natal tive mais de 500 quadros para fazer. Foi uma boa véspera de Natal. Foi incrível. Lá está, com toda a ajuda da minha família, a embrulhar quadros, a fazer envios, foi tudo ali direitinho. Aí sim, foi uma equipa, completamente, não foi só a Margarida.
Mas sim, foi surgindo daí, continuo até agora. As pessoas... surgiu também um bocadinho, lá está ligada à minha mãe, porque a minha mãe também adorava decoração e era muito minimalista, e todos os quadros que eu tenho são muito nessa ideia, mas também uma coisa muito personalizada e muito nossa, porque a coleção inicialmente surgiu com o nome Mais é Menos, um bocadinho ao contrário do provérbio menos é mais, porque eu acho que num quadro consigo descrever pelo menos metade do que uma pessoa é, não é? E acho que oferecer a alguém, ou termos alguém que nos dê alguma coisa e nos diga, olha, a Margarida é simpática, amorosa, vem um bocadinho também nesta linha da autoestima, de sabermos olhar. Às vezes eu digo às pessoas, olha, quando se sentir assim mais triste, olhe para o quadro que me comprou e pense, olha, você é isto e muito mais, não é? Porque nós temos muito esta coisa de acontece uma coisa má, já as coisas boas já não interessam para nada, não é? E foi muito este trabalhar destas questões. Entretanto surgiram as t-shirts, não é? Pronto, também muito ligada à minha mãe, por uma questão de moda, que a minha mãe sempre gostou muito, numa linha muito simples, e tinha que ter amor, como em tudo aquilo que eu faço. Pronto, fiz assim umas boas, quantas? Tenho 2 disponíveis neste momento, se quiserem depois. Tenho 2 XL, entretanto, se estiver mais interessados, quem sabe há uma segunda edição, é uma coleção limitada. Mas sim, parto muito daí. Tenho em formato quadro, em formato digital, para as pessoas imprimirem e moldurarem como quiserem, porque há pessoas que têm molduras ou querem imprimir um tamanho maior ou mais pequeno. E às vezes até posso nem ter disponível no site, no catálogo online ou nas páginas das redes sociais, mas as pessoas bastam pedir, olha, quero uma coisa assim. E eu tento ir de acordo com aquilo que a pessoa me pede e desenho ali assim uma coisa bonita, e a pessoa tem um pedacinho de mim em casa dela. Certíssimo. Tens noção do trabalho de psicologia, da psicologia que tu fazes dentro do blog, em tudo? De borla? De borla. De borla. A loja já não é de borla e acho muito bem. Sim. Continuamos a continuar a ler lá tudo gratuitamente. Sim. Tens essa noção? As pessoas devolvem-te, não devolvem? Devolvem muito. E eu nunca tive esse objetivo. E quando me apercebi que estava a ter esse objetivo, comecei a trabalhar nele. Por isso é que eu te digo que tu não podes deixar de escrever. Comecei a tentar, lá está, ao elaborar as publicações e a ter tudo agendado, comecei a fazer a rúbrica do pedacinho de mim, o pedacinho de psicologia, a tentar fazer ali algumas chamadas de atenção para aquilo que realmente importava, não é? Principalmente temas difíceis que ninguém fala, não é? Cheguei a fazer 2 vídeos que publiquei a falar da minha experiência enquanto filha de uma mãe com cancro, não é? Isto não vem às redes sociais, não é? E quando vem coitadinho, olha, lançou a publicação para ter gostos. Não, eu até prefiro não ter nenhum gosto, mas as pessoas que viram aquilo, que tenha ficado alguma coisa. É esse o meu objetivo, é que as pessoas consigam levar alguma coisa daquilo que eu escrevo, não é? E que tentem transportar isso de alguma forma para a vida delas, sem dúvida alguma. Há 2 perguntas antes do nosso jogo que eu acho que se impõem. Eu faço uma, tu vais fazer a outra. Faça outra depois. Como quiseres. Nós não falamos aqui ainda, mas eu acho que é importante também falar sobre isso. Nós falamos de como é que tu soubestes do diagnóstico da tua mãe, mas há uma recidiva que de um momento para o outro, em que ninguém está a contar e que até toda a gente acha que é um problema respiratório, ou porque a tua mãe começa a vomitar porque até acha que está gorda, e é uma recidiva, e é o teu amigo, como tu costumas dizer, a voltar. Como é que isto se gera? Eu acho que é capaz de ser pior que o primeiro, não? Sem dúvida alguma. É assim, eu só soube depois da minha mãe já ter falecido, mas ela dizia às irmãs, principalmente, tu escreves isso no livro. Se eu volto ao hospital, eu não volto. E a minha mãe sabia perfeitamente aquilo que estava a passar. A minha mãe era uma pessoa muito forte e muito tolerante à dor, especialmente, e fazia-se muito forte à nossa frente. E há um dos textos do meu blog que eu leio assim, sei lá, quase todos os meses, que é daqueles que mais me custou a escrever, mas também daqueles que saiu assim do mais do fundo, que é: e se eu tivesse ficado? Porque eu vim para o Porto a um domingo fazer um exame a uma segunda-feira, e segunda-feira a minha mãe vai de urgência para o hospital, e a partir daí a vida mudou completamente. Minha mãe nunca mais voltou a casa. Foi para Vila Real, entretanto foi para o Porto, e eu depois já só a vi lá, e realmente esta situação, não é,
a vida está a seguir o caminho que devia seguir, não é? Finalmente está a endireitar-se, porque ainda não estava direita. E de repente, tens uma reviravolta e voltas tudo para trás. E ainda voltas mais para trás, não é? Porque ali não havia possibilidade de expectativas, porque minha mãe foi operada 3 vezes, não é? Enquanto lá esteve. 2 de urgência, saí de uma apresentação de um trabalho para vir despedir-me da minha mãe enquanto ela ia para uma operação, não é? E isto também já com outra frieza, não é? Vamos lidando também com a situação, sem dúvida. Mas eu nesses 3 meses vivi num hospital, basicamente. E, eu isso não desejo a ninguém. Deixa-me só abrir o apetite. Tu foste dando sinais, os enjoos, a falta de apetite, o inchaço. Aliás, o nosso amigo especial foi dando alertas e nós só achávamos que não querias comer, só pensávamos que estavas a fazer fita e que não querias ficar gorda, quando já estavas magra, muito magra, mas com um pseudomixoma peritoneal alojado na tua zona abdominal e residente na nossa família. É isso. Margarida, nós já percebemos a sua relação fortíssima com a sua família. E também acho que percebemos a resposta à pergunta que eu vou fazer a seguir, mas vamos ouvir da boca da Margarida. A relação com a sua mãe, além de já era muito forte, mas com isto tornou-se ainda mais forte. Sem dúvida alguma. No início houve ali um bocadinho o confronto, não é? Uhum. Do porquê que me escondeste, do ela só está a fazer fita e então eu não me vou chegar. E depois chegou ali uma luzinha, a tal luzinha que falávamos há um bocadinho, que me disse: não, tens que aproveitar aquilo que tens. E eu da minha mãe só tenho coisas boas, só tenho memórias felizes, só tenho coisas boas a contar, só tenho aprendizagens que vou levar para o resto da minha vida. Tenho a certeza que vou falar muito dela a todos os meus amigos, aos meus filhos, a toda a gente. É com imenso orgulho que eu digo que sou filha de quem sou. Estás a falar dela ao mundo? Ao mundo, sem dúvida, não é? Porque a relação, é o que eu digo, eu não perdi só uma mãe, não é? Eu perdi a minha melhor amiga, eu perdi a minha confidente, a minha mãe era o meu braço direito, eu ligava à minha mãe, se fosse preciso 10 vezes por dia, a dizer: mãe, entrei no metro, mãe, saí do metro, mãe, vou para a faculdade, mãe, cheguei a casa, não é? E isso acaba, não há ninguém que substitua, não, é um vazio que nunca se preenche, não é? E cada vez eu tenho a noção que vou ficando com mais vazios, não é? Claro que sim, toda a gente tem perdas, mas a minha primeira perda foi a perda da minha mãe. E levar assim com... Acho que uma perda nunca é fácil, não é? E quando é alguém tão significativo para nós ficamos naquele balanço sem saber muito bem o que fazer, não é? E só espero um dia passar isso aos meus filhos, ter a relação que eu sempre tive com a minha mãe, ter com os meus filhos, sem dúvida alguma, uma relação de cumplicidade, de confiança. Acho que quem nos conhecia, a Ana aqui, conhece assim de perto, e acho que não precisava de se conhecer muito para perceber a nossa relação. Era tudo para mim e continua a ser tudo para mim. Aliás, nós somos três em um, como diz o meu pai, e vamos ser sempre. Ana, tempo para a nossa palavra sobre, hoje começo eu, escrita. Uma palavra sobre escrita? Sim. Amor. Psicologia. Empatia. Uma palavra sobre mãe. Isso é difícil. Exemplo. Uma palavra sobre pseudomixoma peritoneal. Aí vai ter que ser mais que uma, posso? Uma assim uma expressão. O meu amigo especial. Uma palavra sobre oncologia. Desafio. Uma palavra sobre oncologia. Já está. Ai, desculpa, sobre família. Desculpa. Pilar. E finalmente uma palavra sobre Deus. Essa é difícil. Também pode ser mais que uma. Essa é muito difícil. Um ciclo fechado. Também pode ser muito difícil. Sim, e é muito difícil, sem dúvida. É assim, aquela balança, lá está, não se reequilibra tudo, é um processo, não é? Claro. Ainda há muitas coisas para fechar, sem dúvida alguma, que nunca vão ser fechadas, talvez. Uma palavra para todos os filhos que estão a passar por esta realidade. Força. E uma palavra para as pessoas que têm diagnóstico de cancro. Força também,
mas acima de tudo entenderem que a vida são 2 dias e que se calhar isto é um sinal para nós abrirmos os olhos e para percebermos que ainda há muito que nós possamos fazer, nem que seja só um dia que nos reste, mas que enquanto tivermos amor e enquanto tivermos alguém que vá connosco, o mundo pode ser nosso, sempre. Margarida, a pergunta da praxe: onde é que te vês daqui por 10 anos? Espero que muito bem na vida. Daqui a 10 anos espero voltar ao Porto, que é a minha cidade do coração. Espero ter os meus ainda, principalmente os meus avós, não é? Porque a vida passa para todos, não é só para mim. Olha, penso que, ora bem, daqui a 10 anos espero já ter um filhote, acho que já vai estar na hora. Ter a minha casinha, talvez, assim, minha casa assim modesta, tranquila. Talvez estar no ramo da oncologia outra vez. E se for daqui a 20, ter uma clínica só minha, por baixo da minha casa. Se possível cá. Isso ainda vamos ver. Margarida, muito obrigado por ter aceito partilhar um pedacinho da sua vida, primeiro com o mundo, hoje connosco. Foi um enorme prazer que tivesse estado connosco esta noite. Obrigada eu. E a contar-nos a sua história. Muito obrigada, Margarida, foi um gosto ter-te cá. Obrigada pela tua frontalidade em falar disto. Nós precisamos de falar disto. Precisamos mesmo. A sociedade mesmo. precisa de falar disto. E tu falas muito bem e escreves muito bem. Por favor, não deixes de escrever. Não deixo, não. Foi o que eu te disse assim que li o livro. É verdade. Não deixes de escrever. Tinhas que ser psicóloga, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E há males que vêm por bem, ou há bens que nos vêm por mal, mas... É isso, sim. Para dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Dizer antes que estás muito parecida com a tua mãe. Obrigada. Já tinhas terminado. Já? O maior elogio do mundo. Pois, foi por isso. Vou repetir. Tem a apresentação de Luís Almeida na Gouveia, a edição e a produção de Daniel Pinto e de Rafael. Já sabes, se nos quiser contar alguma coisa, se quiser só conversar connosco, para cá dos montes, @associaçãovalduro.pt. Estas são as histórias que nos apaixonam, todas as segundas-feiras às 10 na Universidade FM. Disponíveis em todas as plataformas digitais e nas redes sociais. Até para a semana, nós continuamos por cá. Até para a semana. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.